Olá, muito boa tarde a todos. Conseguem-me ouvir? Boa tarde, o meu nome é Helder Pinheiro, estou com o Luís Castro. Vimos falar aqui também do tema das LLMs, mais especificamente sobre a área dos GPTs, dar uma perspectiva mais geral, últimos desenvolvimentos que têm acontecido, o que é que nós podemos esperar no futuro e olhar também para aqui para os agentes, um dos últimos desenvolvimentos mais disruptivos na área dos LLMs e ver de que modo é que nós podemos utilizar esta peça tecnológica em prol, em benefício das nossas empresas. GPTs, aí, então como é que correlaciona? Todos nós sabemos duas classificações muito típicas de inteligência artificial, uma narrow, onde todas as aplicações que nós utilizamos até hoje têm machine learning estão posicionadas. General é a área onde nós acreditamos que uma aplicação de machine learning, de AI, pode igualar ou suplantar aquilo que é a nossa inteligência humana, e depois já há coisas que se fala mais de futuro, que têm a ver com temas de consciência. Se olharmos numa vertente mais técnica, aí é o cruzamento de várias disciplinas e áreas. Machine Learning é um subset desta, Deep Learning é um subset de Machine Learning, redes neuronais são o que potenciam, e então o ChatGPT, como foi dito anteriormente, é aquela aplicação que pela primeira vez, muita gente já diz, já começamos provavelmente a entrar nesta segunda era, e é por isso que nós vemos todo o potencial inerente ao seu deployment. Redes neuronais, o que é que está por trás então disto? Redes neuronais, vários tipos de arquiteturas de redes neuronais, um paper, 2017, pessoas ligadas à Google, dá origem àquela arquitetura que são os transformers, e então, olhando para o nome, a parte generativa, como foi dito, tem a ver com a criação, a parte do transformers tem a ver com a arquitetura que está por detrás, e, obviamente, sumarizando, muito simplificando aquilo que são os grandes benefícios que estas transformas trazem. Estamos a falar sobretudo de muito mais capacidade de processamento, muito paralelismo, mais capacidade, melhor funcionalidades para treino muito mais acelerado e, provavelmente, aquilo que é o mais importante é quando nós estamos a comunicar, nós não olhamos para as palavras, para o wording com a mesma importância, algumas são mais importantes do que outras e existe uma característica que é o attention, que faz exatamente isso nos transformers. Isto, ao final do dia, faz toda a diferença quando juntamos aquelas três, e o paper Attention is All You Need tem exatamente a ver com aquela componente das redes transformers. ChatGPT, todos utilizamos, potencial enorme. Porque é que a tecnologia vem de um lado, a base, e temos outra empresa a liderar neste momento a área? Porque uma coisa é a base tecnológica, outra coisa é a forma que nós damos à base tecnológica. E neste caso, a OpenAI tornou-se muito, muito forte no momento do treino, especialmente na última parte, que é esta que é o chamado Reinforcement Learning from Human Feedback, que é, nós utilizamos humanos, utilizamos datasets totalmente controlados por humanos e utilizamos uma técnica de Reinforcement Learning que eu vou simplificar como uma espécie de automação para afinar a rede neuronal, e nós com isto, com o controle humano, com esta automação, conseguimos então dar o shape que nós queremos, dar a forma, dar a experiência que nós queremos àquela base toda tecnológica. É uma caricatura muito utilizada na indústria, mas caracteriza bem o processo de treino de GPTs, por isso uma primeira parte unsupervised, texto, já foi falado, 45 terabytes que foram utilizados no caso do ChatGPT. Uma segunda fase, texto com muito mais qualidade, supervised, muito mais cuidado, começamos a dar a forma e depois temos aquilo que, eventualmente, não sei se será mais importante, mas é aquela que mais faz diferença na nossa experiência, que é utilizando pessoas, e fala-se de várias dezenas de pessoas. O Sam Altman, o CEO do ChatGPT, da OpenAI, desculpa, falou que na última versão do ChatGPT foi meses e meses nesta componente até o produto ter sido lançado. Isto para dizer então que esta componente final, a cara final que nós queremos dar à experiência é fundamental. Por caso contrário, nesta componente o que nós conseguimos extrair enquanto benefício não é tanto quanto isso. ChatGPT, provavelmente o líder da área no momento, mas aquilo que nós podemos olhar para o futuro é que ao final do dia, mais cedo ou mais tarde, todos os hyperscalers acabaram por ter a sua oferta, isto é informação obviamente pública, e para além dos hyperscalers, muitas empresas da área também acabaram por fazer a sua verticalização, a sua oferta, e existe também um mundo que está a surgir, muito ligado ao open source, por isso nós teremos uma escolha muito grande de hyperscalers, de empresas mais verticalizadas e de mundo open source também. E quando olhamos para estas áreas, sendo que o benefício e o potencial é absolutamente brutal, ainda temos algumas questões que devem ser consideradas, por exemplo, temas de segurança de informação e privacidade, temas de controle do output,
foi falado também o tema do hallucination, a percentagem é considerável. Fine-tuning para fins específicos, porque há coisas que estas redes neuronais fazem, são muito competentes, mas noutras nem por isso. Por exemplo, nós conseguimos criar código muito avançado, mas se pedimos para contar o número de palavras num texto, que é uma coisa aparentemente simples, têm dificuldades em fazê-lo. Integração com os nossos ecossistemas, cumprir as nossas regras técnicas, as nossas regras de segurança, as nossas regras regulatórias e, obviamente, questões de preço, porque em escala poderia também ser um problema do ponto de vista de futuro. Vamos só introduzir aqui uma pequena pausa e vamos falar aqui de um tema que tem ganho bastante importância no mundo dos LLMs e depois, mais para a frente, vou mostrar como é que se ligam com estas preocupações. Portanto, um dos temas do momento no mundo dos LLMs são os agentes. Mas o que é um agente? Um agente é um modelo lógico, um pedaço de software, que atua por cima de vários LLMs e que, em certa medida, consegue atingir raciocínio autónomo. Para além do mais, permite também guardar contexto de tarefas antigas, reutilizar esse contexto para optimizar tarefas futuras e também permite estender, de alguma forma, o range de aplicações para além da geração de texto. Procurar na internet, compilar código, executar funções e por aí. Temos aqui uma demonstração simples, em que usamos um dos agentes líderes do mercado, o Agent GPT, e vamos dar um exemplo muito simples. O objetivo, vamos viajar à Itália. O agente vai receber este objetivo, que aqui está, ele vai pensar sobre ele, e aqui vai começar a gerar tarefas, quase como se fosse um partir do objetivo em vamos dizer, várias tarefas mais reduzidas, e depois começa a executá-las de forma sequencial. Quando acaba de executar, dá o seu output, e depois do output ser dado, eventualmente vai pensar sobre o output, pode até gerar tarefas novas, e a partir daí irá sequencialmente corrê-las a todas, até chegar ao objetivo final. Mas aqui está um detalhe que é, o grande potencial disto é aquilo que está por trás dos agentes. São os frameworks. Okay? As frameworks permitem conseguirmos construir coisas deste género, com agentes, usando vários blocos de priorização de task, de criação, de execução, e integrar com vários módulos. Ou seja, frameworks como o caso do LangChain ou do LlamaIndex permitem automatizar tasks, permitindo ligar todos estes componentes todos, permite também ligar estes componentes com business rules, usando chaining, como o caso do LangChain, permite controlar os inputs, mas também os outputs, ok, muito importante, permite integrar com muitos tipos de software ou então databases, sendo uma delas o VectorDB, ok? São databases vectoriais que usam técnicas de NLP que são, de certa forma, optimizadas para esta função de tirar contexto e reutilizar contexto em tarefas. E depois, por fim, temos também o facto de conseguirmos usar um array de modelos, sejam eles grandes, como o caso do GPT, sejam eles mais reduzidos, mais especificados, mais fine-tuned para uma tarefa específica. Aqui, no contexto desta apresentação, nós decidimos fazer uma demo que demonstra mais ou menos a potencialidade que existe ao usar este tipo de frameworks. Esta demo é de uma aplicação que usa o modelo LLM e que tira informação de invoices. Portanto, temos aqui dois invoices. Temos aqui um prompt em que colocamos uma pergunta. Neste caso, vai ser quais são os termos de pagamento do invoice. Temos aqui um nível de confiança mínimo que a resposta tem de ter para ser aceite e a resposta do modelo, que são 15 dias, com um nível de confiança alto. Como podemos ver, está certo. Vamos agora fazer a mesma coisa para o invoice número 1. Este invoice é ligeiramente diferente. Neste caso, são 14 dias. Novamente, vamos colocar a mesma pergunta e vamos ter a mesma resposta com um nível de confiança 96.1 mais alto que 75, ok? Que nós definimos como mínimo para ser aceito. Agora, outra pergunta, qual é o número do invoice? Eu vou dar exatamente a mesma, outra resposta, que está certa, 2021-009. Vamos repetir a mesma coisa para o invoice número 2. Pronto, isto é apenas uma forma de demonstrar como é que isto funciona. Mas agora vamos dar um caso, depois desta pergunta, vamos dar um caso contrário. O que acontece se o modelo não der uma resposta com um nível de confiança mais alto do que o nosso mínimo? Vamos observar. Neste aqui, vamos perguntar qual é que é o amount de VAT a pagar. Eu consigo obter uma resposta com um nível de confiança alto acima de 75. Ok? Portanto, 9.06 está correto. Mas agora, reparemos aqui que nesta linha do VAT temos aqui vários valores. 20%, 280, que é o total, 56. Portanto, isto aqui vai contribuir para que o modelo não tenha tanta certeza da sua resposta. 25% apenas. Mas nós conseguimos baixar este nível de confiança e, de certa forma, aceitar a resposta, que acaba por estar correta, que é 56. Isto é apenas uma forma muito simples de mostrar que é possível ter
controle sobre os outputs da nossa aplicação. E, de um modo geral, quais são as grandes conclusões desta demonstração? Primeiro, é possível construir B2B apps usando este tipo de frameworks e usando LLMs. Por outro lado, é possível também usar um modelo que é um pouco mais pequeno. Nós não usamos ChatGPT para fazer isto. Usamos um modelo chamado Document QA, que é um modelo mais, digamos, fine-tuned, tailored a resolver este tipo de questões. E, por outro lado, isso também se acaba por revelar aqui neste terceiro ponto, que é uma limitação que foi indicada antes, que é nós conseguimos, de certa forma, controlar um pouco mais os custos. E, ao mesmo tempo, optimizar a performance tendo em conta o problema que queremos resolver. Neste caso, só por curiosidade, esta demo custou 0. Okay? Esta demo foi feita no portátil, on-prem, com dados on-prem, framework e modelo on-prem. E isso acaba por tocar aqui no quarto ponto, que também era uma limitação, que é possível ter controle sobre os dados, onde eles estão e para onde eles fluem. Isso é uma mensagem muito importante, porque assim conseguimos tratar desta parte aqui, Data Security. Okay? Portanto, para fechar aqui esta parte, existem 3 grandes vertentes tecnológicas no que diz respeito à augmentação dos LLMs. Primeira, são a existência de frameworks, como mostrei há bocado, que permitem esta construção de aplicações usando agentes ou LLMs. Temos também a parte aqui dos plugins, que permitem, de certa forma, estender um pouco mais o nível de aplicação dos modelos para além da geração de texto. E, por último, temos as vector databases, que são databases que estão feitas, de certa maneira, a optimizar este processo de armazenamento de contexto, a conseguir tirar este processo de contexto e, de certa forma, ajudar as nossas aplicações a ficarem mais optimizadas e os nossos agentes a ficarem mais optimizados, tendo em conta a resolução do problema em questão. Para finalizar, último slide, mensagens principais que nós gostaríamos de passar. Isto é uma área que está em desenvolvimento constante, acelerado, como vimos ainda agora com o roadmap apresentado anteriormente com a Microsoft, mas estamos claramente no início de uma fase. Não é porque estamos no início que não iremos tirar benefícios, pois claramente o potencial, como todos nós já testamos, é brutal, há vários níveis de produtividade, do ponto de vista de geração de código e por aí fora. Mas, claramente, existe também um desenvolvimento, um trabalho a ser feito para que isto seja totalmente enterprise ready naquilo que são muitas das nossas características e, por isso, por exemplo, foi anunciado recentemente que o ChatGPT irá ter uma versão enterprise exatamente para acomodar algumas destas preocupações que ainda existem. Estas frameworks que nós falamos de agente que podem interagir com qualquer LM que nós queiramos são uma boa forma, então, de tirar partido deste todo potencial e também temos aqui algum controle do nosso lado. No futuro, certamente, estes foundation models, como é o caso do GPT, é onde estará a grande iteração para o futuro, o grande potencial de estar lá, mas também é importante sabermos que há mundo para além disto e em certos contextos, certas necessidades que nós teremos, podemos encontrar abordagens que serão úteis para as nossas empresas também. E, por fim, os nossos workflows, os nossos deployments de LLM serão cada vez mais expandidos com elementos arquiteturais. Falamos de 2, um exemplo dos plugins, o exemplo dos vector database, e isto irá potenciar então o workflow use cases que irão potenciar as nossas operações, o nosso negócio. O potenciar das operações do negócio está associado, obviamente, ao poder, já que toda a gente reconhece que está por trás dos LLM, mas ao fundir este potencial com estes elementos arquiteturais, aquilo que nós iremos conseguir ao final do dia é o benefício de um lado e o controlo do outro. Muito obrigado.